Caríssimos, o momento é solene, nós estamos dando início à nossa última aula nessa preparação para o vestibular do ITA. Para esta aula foram selecionados vários exercícios, dos quais 5 ou 6 serão comentados aqui, os outros desde já ficam para casa, e os assuntos são bastante variados. São aqueles problemas que por alguma razão nós queremos reforçar nesse encontro tão próximo ao grande dia. Os exercícios que eu escolhi, por acaso, são de hidrostática, teorema de Stevin, teorema de Arquimedes, especialmente. Eles também tratam de variação de pressão no interior de líquidos colocados em recipientes que têm movimento acelerado. E no final, um pouquinho de física moderna ainda. Mas a preocupação aqui não foi focar este ou aquele assunto, e sim problemas que eu entendo que merecem ser reforçados. Da mesma forma, os exercícios para casa. A maioria acredito que sejam inéditos, mas você vai notar que tem um ou outro repetido, que você já fez. O exercício em si não importa, o importante é lembrar o conteúdo, a técnica de resolução que ele te cobra. É isso que a gente quer reforçar neste momento derradeiro, nesse nosso último encontro. Desde já, a emoção toma conta de mim, eu vou ter que dizer um até breve para você, mas certamente na esperança, na certeza de que em breve nós estaremos comemorando. É nosso hábito, para nós não precisa muita razão para ter festa, certo? Apenas o resultado sai em época de férias, aí torna às vezes um pouco difícil a comemoração, mas de alguma forma nós vamos estar comemorando o nosso sucesso, eu tenho certeza disso. Porque o seu sucesso é também o nosso sucesso. Beleza? Então vamos ver que problemas foram esses escolhidos para essa última aula de quinta-feira, onde não há grandes compromissos com a programação, mas um forte compromisso com aquele algo mais, aquele aprofundamento que a gente permanentemente precisa procurar. Primeiro exercício. Estou vendo pelo desenho, com certeza é teorema de Arquimedes. Antes de ler o enunciado, essa figura, na verdade, é um desafio que eu encontrei na internet, num site americano, ou inglês, brilliant.org, se não me falha a memória, às vezes exigindo algum conhecimento elevado de física. Mas no caso aqui é uma pergunta clássica. Já vi em vários lugares, inclusive no próprio ITA. Imagine a situação, mesmo antes de ler o enunciado, já posso prever. Um recipiente contendo água ou qualquer outro líquido foi colocado dentro de uma balança. E uma esfera de material muito denso, que normalmente afundaria, tanto que está presa por um fio, suspensa, mas sem tocar o fundo do recipiente, é introduzida. Mas ela não toca o fundo. Então a pergunta é, o que acontece com a leitura da balança? Será que ela se altera? Será que ela aumenta? Aumenta muito? Aumenta pouco? Diminui? Tá? Essa provavelmente será a pergunta. E você pode comprovar isso em casa. Coloque um recipiente desse sobre uma balança de cozinha que você tenha na tua casa e pode colocar a tua própria mão dentro da água sem tocar o fundo. Você vai poder comprovar que o ponteiro da balança acusa uma nova leitura previsível de acordo com os argumentos que você ouvirá a seguir. Curioso, né? Muita gente acaba errando, muita gente de bom senso, gente com experiência de vida, não pôs a mão no fundo, não muda a leitura da balança. É o que normalmente as pessoas respondem, né? Mas muda sim. Vamos ver por quê. Vamos ver primeiro se é isso mesmo, né? O recipiente com água tem massa de 20 kg. Subentende-se a massa da água, do recipiente mais a da água que está lá dentro. E a esfera de aço possui 2 kg. E está totalmente submersa, repare. Introduzida no líquido sem tocar o fundo, a esfera fica totalmente submersa, como mostra a figura. Que leitura a balança acusará? Menos de 20 quilos? Acho que ninguém em sã consciência marcaria isso. Por que ela iria acusar menos? Exatamente 20 quilos, estatisticamente, é uma resposta frequentemente apontada por aqueles que não fazem muita reflexão, argumentando, se não tocou o fundo, por que a balança vai mudar a sua indicação? Né? Dá vontade de dizer isso. Ok? Mas eu já digo que não. Evidentemente, a resposta B está errada. Não precisaria nem argumentar com Arquimedes, porque, olha, se você coloca a esfera dentro, qual é o material de aço, né? É evidente que o nível da superfície livre vai subir, não vai?
Então, meu caro aluno, não é verdade que a pressão no fundo do recipiente aumentará? Como é que calcula a pressão hidrostática? ρGH. Rho da água não muda, G não muda, mas o H muda. Aumentando o H, a altura da coluna líquida aumenta a pressão. E pressão não é força sobre área? Força é pressão vezes a área. Então haverá uma força maior aqui embaixo. Por isso, exatamente 20 quilos, eu também não marcaria menos de 20, menos ainda, tá? Mas tem gente que acha que por não tocar o fundo, não deveria mudar a leitura da balança. Certamente isso é uma falha de observação. A leitura da balança aumenta, já por esse argumento a gente vê. Se aumenta o nível da superfície livre, aumentando o H, aumenta a P, pressão, aumentando a pressão, aumenta a força. Será que ela marcará exatamente 22 quilos, isto é, os 20 que já marcava e mais os 2 da bola de aço? Aí já não fica fácil responder com muita convicção. Algum valor entre 20 e 22 é o que a balança acusará, ou mais do que 22 são as opções. Então, de acordo com o que está detalhado aqui, eu prefiro me expressar verbalmente, a resposta para esta questão poderia ser dada argumentando o teorema de Stevens para concluirmos que o valor da leitura da balança terá de ser maior do que 20 quilos. Mas se entre 20 e 22, exatamente 22 ou mais do que 22, você teria de argumentar com base no teorema de Arquimedes. Acontece que todo corpo submerso num líquido, de acordo com o teorema de Arquimedes, fica sujeito a um empuxo vertical de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do volume do líquido deslocado. Aí é que está o pulo do gato, teorema de Arquimedes. Então a força para cima, chamada empuxo, que a bola de aço recebe, deve, de acordo com o teorema de Arquimedes, ter intensidade igual ao peso do volume do líquido deslocado. Não o peso de 2 quilos, mas o peso de água que esses 2 quilos de aço são capazes de deslocar. Então, para você calcular com alguma precisão qual seria esse valor do empuxo, e aí vamos então ao restante. Né? Existe empuxo, nós já vamos ter uma noção do quanto que ele vale, e pela terceira lei de Newton, que aqui também se aplica, existe a reação do empuxo. Não é verdade? Se a água aplica sobre a bola uma força para cima, de acordo com a terceira lei de Newton, a toda ação corresponde a uma reação igual e contrária, também a bola empurra na água uma força para baixo, que certamente irá se somar ao peso da água e produzirá um incremento na leitura da balança. Quanto vale o empuxo e, consequentemente, quanto vale a reação do empuxo, a gente calcula aqui. O empuxo tem intensidade igual ao peso da água deslocada. A água deslocada tem um volume igual ao volume da bola, porque a bola de aço está totalmente submersa, esquecendo, é claro, esse pequeno volume de fio aqui sobre o qual nós não temos qualquer informação. O volume da esfera você pode calcular dividindo a massa que ele deu pela densidade dela. A densidade do aço, claro que eu não espero que você decore isso, mas cultura geral, a gente sabe, é próxima a do ferro, é na verdade 7,8, aproximadamente 8, né? Vale a pena saber, alumínio em torno de 3, ferro-aço em torno de 8, mercúrio 13,6, prata em torno de 10 vezes mais densa do que água, ouro em torno de 20, são valores que já rolaram muitas vezes na nossa vida de estudantes, né? A massa é 2 kg, se a densidade relativa do aço for de fato 8, e é aproximadamente, eu repito, então a sua massa específica, multiplicando pela massa específica da água, que vale 1000, né? 1000 kg por metro cúbico, no SI, a massa específica do aço vale então 8.000. Massa sobre densidade dá volume. O resultado dessa conta é 0,25 vezes 10 a menos 3 do metro cúbico. Isso significaria 1/4 de litro se você fosse transformar. E qual é a massa de água que ocupa este volume? A gente pode calcular a massa multiplicando ρ por V. ρ da água é 1000, né? O volume acabamos de calcular, na verdade é o volume da bola de aço, mas é também o volume da água deslocada, e isso vai dar 0,25 kg. Então a balança terá de acusar os 20 quilos que ela já acusava, e mais alguma coisa menos do que 2 quilos. Lógico, justamente por ser, isso também está escrito aí, o aço mais denso do que a água, é claro que volumes iguais de aço e de água serão tais que a água pesará menos do que os 2 quilos, mais ou menos em torno de 1/4 de quilo. Então não chega a 22 quilos, isso nos remete à alternativa da letra D. Certo?
Então não é, na verdade, uma questão, essa história de colocar desafios na internet, aliás, eu sou adepto dessa prática, sempre que tem um desafio, ainda que exija conhecimentos mais elevados de física, mas ligados com o nosso dia a dia, eu coloco lá para que as pessoas percebam como a física está presente no nosso dia a dia. Mas nem sempre é uma questão que uma pessoa leiga, alguém que não esteja bem por dentro do teorema de Arquimedes, do teorema de Stevin, enfim, das leis da física, vai poder responder. E isso é que torna a questão intrigante e certamente motiva as pessoas a estudarem mais. E acaba sendo questão também comum em vestibular. Essas mesmas questões desafiadoras, tá? Quando bem escolhidas, elas podem representar um ótimo exercício para o seu vestibular. Ok? Então foi aí uma questão sobre o teorema de Arquimedes. Vamos em frente. Segundo exercício proposto para hoje. O primeiro da lista, né, estou deixando para vocês. O segundo foi sobre Arquimedes e este agora é um problema que também já tem história no ITA, é sobre hidrostática, é sobre variação da pressão em um líquido contido num recipiente que tem movimento acelerado. Na verdade, esse assunto ele é bastante trabalhado na hidrostática, no final da hidrostática dos cursos de engenharia, tá? Mas o ITA já fez algumas vezes pergunta a respeito disso. Vamos ver então. Um aparelho capaz de medir a aceleração com que o veículo em que foi instalado se move é feito usando um líquido no interior de um tubo recurvado, como mostra a figura. Em geral, esse tubo recurvado tem a forma da letra U, chamam de tubo em U. Aqui está mais parecido com V, eu chamaria de tubo em V. Mas o nome não vem ao caso. Também poderiam entender que é um par de vasos comunicantes. Pelo teorema de Stevin, a gente prova que se este sistema permanecer em repouso, as alturas alcançadas pelo líquido dos dois lados serão iguais. Mas quando o aparelho acelera, no caso para a direita, na direção X, esse desnível poderá ser observado. Tá? E ele aqui é usado para que se possa medir a aceleração. O acelerômetro é o nome desse aparelho, é possível construir um acelerômetro desta forma. É colocado em um foguete que viaja na direção X, portanto na direção horizontal. Os níveis de líquido permanecem constantes, uma vez assumida e mantida, é claro, esta aceleração. Permanecem constantes nas alturas indicadas. Isso tem a ver com inércia, tá? A água tende a ficar parada, o sistema está sujeito a uma força externa, então o sistema vai, a água tende a ficar, então ela se acumula mais do lado esquerdo do que do lado direito. Poderíamos entender desta forma. Argumentar a primeira lei de Newton para justificar este desnível, que, é claro, será tão mais acentuado quanto maior for a aceleração. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e que o diâmetro do tubo é muito menor do que as alturas alcançadas, então esqueça o diâmetro do tubo, ele é muito pequeno, pelo líquido, determine a aceleração do veículo. Tá? Na verdade, esse problema eu estou trazendo para a aula hoje, mas alguém com razão diria, o senhor já ensinou isso, professor? Sim, exatamente, foi resolvido em sala, peço que você reveja exercício 3 da aula 7, foi uma aula, se não me engano, sobre a segunda lei de Newton, que é como a gente pode tratar esse problema, além de poder tratá-lo também pelo teorema de Stevin, como mais tarde também nós vimos. Mas, em particular, o exercício 3 da aula 7 regular merece ser visto. Por favor, consulte o seu material. Eu não vou tomar o seu tempo agora, nem eu o meu, não é o caso. E veja, por favor, por que A é igual a G tangente de θ. Onde θ, claro, é o ângulo que a superfície livre, que aqui está mal desenhada, ela agora deveria ficar inclinada, mas enfim, é o ângulo que a linha formada pelos centros dessas secções forma com a horizontal. Se você multiplicar G pela tangente de θ, você terá a aceleração que está sendo pedida. Tá? Esse resultado é marcante, é curiosamente simples para um cálculo que não é, a princípio, tão simples assim. Meu interesse não é rever com vocês como fizemos o cálculo. Tá? Para isso, por favor, veja a indicação que eu faço. Não é o único momento também. Teve um outro momento, além do exercício 3 da aula 7,
que eu tenho certeza que você saberá encontrar. E essa mesma relação valerá também para o teste 10 desta mesma coleção. Então é assim que se faz. A igual a G, que vale 10 vezes a tangente do ângulo. Existe um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a linha que liga os centros das superfícies livres. Um ângulo agudo vale θ. O cateto oposto seria, repare, 20 menos 10. Nem estou desenhando aqui, mas acho que é fácil imaginar. E o cateto adjacente, justamente por ser este ângulo de 45 graus, os catetos são iguais. Então, se aqui você tem 10, aqui você tem 10 também. Se aqui você tem 20, aqui você terá 20 também, né? Aqui, na horizontal. Então, o cateto oposto ao ângulo θ vale 20 menos 10, que é 10, e o cateto adjacente vale 20 mais 10, que é 30, levando ao valor 3,33 metros por segundo ao quadrado. E assim, para cada θ, você terá um determinado A. Poderá, por uma leitura direta, pela simples inclinação da superfície livre, né, multiplicando A por 10, descobrir quanto vale a aceleração. Um detalhe só, eu, claro, dei um Ctrl+C, Ctrl+V numa figura que peguei da internet. A figura está mal feita, as superfícies livres não são horizontais, elas são inclinadas neste momento, tá? Inclusive naquele exercício 3 da aula 7, isso fica claro. Dê uma olhadinha lá. Lá na aula 7 foi segunda lei de Newton. Mais tarde, numa aula de quinta-feira, me desculpe, agora eu não tive o cuidado de ver exatamente em que aula foi essa, nós chegamos à mesma relação. De que maneira? Aplicando o teorema de Stevens na vertical, P2 menos P1 igual a ρGH, lembra? E na horizontal também, considerando a presença da força de inércia. Isso pode ter sido numa aula de quinta-feira mesmo, a partir da presença da força de inércia e com referência ao teorema de Stevens. Me pareceu importante resgatar esta lembrança. Você lembrava de A igual a G tangente θ? Está percebendo? A intenção não é aprender coisa nova, é lembrar uma coisa que você já viu e precisa estar presente. Ah, mas então vou decorar essa fórmula. Olha, pode ser que o teste peça justamente para você deduzir a fórmula. Ou que ele seja proposto num cenário um pouco diferente que te obrigue a deduzir uma fórmula que pode não ser exatamente esta. Não, eu não estou pedindo que você decore. Tá? Estou pedindo que você olhe lá no exercício 3 da aula 7 e veja como uma força inclinada normal N tinha componentes Nx e Ny, a Ny anulando o peso de uma molécula de água da superfície livre, e a Nx seria a força resultante, portanto, igual a M vezes A. É essa construção que eu gostaria que você lembrasse de como se faz e, consequentemente, do resultado, sem que o resultado em si seja necessariamente aquilo que você vai memorizar, e sim valorizar o conhecimento adquirido. Ah, por favor, me ajude fazendo então essas duas coisas, consultando o exercício número 3 da aula 7, regular, e procurando logo depois, numa aula de quinta-feira, eu tenho clara lembrança disso, um exercício semelhante, onde eu desenho um cilindro na vertical, um pequeno cilindro na vertical e outro na horizontal, deveriam ser cilindros infinitesimais. E além de haver um gradiente de pressão na vertical devido à gravidade, acaba havendo um gradiente de pressão na horizontal devido à inércia. Tá? E compondo as duas coisas, a gente chega exatamente em A igual a G tangente de θ. Por gentileza, veja isso. Aliás, esta aula deve estar muito próxima daquela em que a gente lidou com recipientes rotativos, como caiu no ITA. Olha, esse do carrinho que acelera no ITA N vezes, né? Uma das vezes, inclusive, feita na sala. Esse é o problema que me referi há pouco. E não foi a primeira, e nem será a última. E o problema do recipiente rotativo caiu no ITA a última vez em 2014. Foi feito na sala também. Você está lembrado desse problema? Se um copo com água colocado sobre uma mesa e a mesma mesa gira, forma-se uma concavidade na água. A profundidade desse buraco é tanto maior quanto maior for a velocidade angular. Você lembra da relação entre as duas coisas? Lembra de como se deduz isto? Nós vimos. Ah, vai fazer tudo isso agora de novo, professor? Não, eu vou me referir ao resultado e vou dizer onde você o encontra, para que você também verifique no seu ritmo, né,
se você está lembrado desse resultado. Decorar não é a recomendação é entender a construção que foi feita. Mas também não é proibido, tá? Tem gente que na véspera decora alguma coisa e no dia da prova isso acaba ajudando, especialmente se não for questão discursiva. Recipiente rotativo, professor? Sim. A pressão é distribuída de uma forma particular, especial, quando o líquido está dentro de um reservatório que acelera horizontal ou verticalmente, ou até numa superfície inclinada. Nós tratamos disso. E também a distribuição da pressão é particular quando o líquido está dentro de um recipiente que roda. Isso é problema de engenharia, não deveria cair no ITA, mas os recursos do ensino médio permitem essa análise. Por isso que já caiu no ITA. Então vamos ver do que estamos falando agora. Aliás, me desculpem, eu estou falando, na verdade, do que se explora no exercício número 11. Vou pular, então, para não prejudicar o discurso que acabei de fazer. Depois eu volto para esse exercício 8, esse é sobre o teorema de Stevens, eu estou vendo aqui. Na verdade, o exercício 11 também é sobre Stevens, mas ele diz respeito ao recipiente rotativo. Repito, essa questão caiu parecida no nosso último simulado, estão lembrados? Onde os dois diâmetros aqui, que equivalem 20 e 10, eram iguais, se não me engano, ou havia um par de tubos apenas, era uma configuração mais simples, esteve no último simulado, e esta é uma outra configuração sobre a mesma experiência um pouco mais aprofundada. E tem tudo a ver, repito, com uma das questões do ITA 2014. Mas não é exatamente a mesma questão. Ela cobra algo mais. Então nós temos aqui um par de vasos em comunicação. São 3 tubos de mesmo diâmetro, como a figura está sugerindo. Um diâmetro muito pequeno comparado com as outras dimensões. Esse conjunto de vasos tem o mesmo líquido e quando em repouso as alturas alcançadas são iguais, como você sabe que se pode concluir a partir da primeira consequência do teorema de Stevens. Mas se este sistema for posto a girar, como a figura sugere, em torno do eixo do tubo que está no meio, as superfícies livres não ficarão como estão. Elas irão determinar um arco de parábola, como se fosse um copo mesmo com um líquido, como eu falei há pouco, e o copo girando sobre uma mesa com o eixo da mesa coincidindo com o eixo do copo. Forma-se uma concavidade, um arco de parábola tracejado aqui em vermelho, sendo que o líquido alcançará nos diversos ramos as alturas H1, H2 e H3. Claro que quanto maior a velocidade angular, maior H1, vamos supor que não haja transbordamento. Quanto maior a velocidade angular, menor será o H2 e maior o H3 também, quanto maior for a velocidade angular. Isso são coisas que o meu coração diz, beleza? Então vamos ver se é isso mesmo. Se a velocidade de rotação do sistema de 3 tubos mostrado na figura é de 10 radianos por segundo e g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura de água em cada tubo, H1, H2, H3, como eu chamei. A água agora se eleva até essas alturas, tá? A altura da água em cada tubo e a frequência em RPM do movimento para que o tubo central fique completamente vazio, para que eu tenha uma região seca aqui no meio. Ok? Esta, então, é a pergunta. Dadas, é claro, as dimensões. Veja, aquele H valendo 15 centímetros é dado, bem como essas distâncias dos tubos extremos até o tubo do meio. O sistema não é perfeitamente simétrico, valendo 20 e 10 centímetros. Então, numa determinada aula, exatamente naquela aula a que me referi há pouco, em que nós resolvemos a questão do ITA de 2014, aula 17, frente regular, exercício 5. Por favor, dê uma olhada lá. Se eu for agora repetir tudo que foi feito nessa aula, eu acabo abusando da sua paciência. Então, me ajude. Lá nós demonstramos que a altura do buraco, né, dessa concavidade que se forma naquele recipiente, pode ser expressa em função da velocidade angular dessa maneira, ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre 2G. No caso, nós devemos analisar as duas situações. Do lado esquerdo, onde a altura do buraco, aquilo que um dia chamamos de Hzão,
Naquela aula, se eu não me engano, foi Z, inclusive, a altura do buraco. Tá? Mas aí você chama, claro, como quiser. Se você considera a parte da esquerda, esse desnível seria o que eu chamo de H1 menos H2. Por isso, H1 menos H2 igual ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre 2G. Ômega vale 10, foi dado. O raio aqui seria de 20 centímetros, não é? Portanto, 0,2 metros ao quadrado sobre 20. Esse 20 vem de 2G, 2 vezes 10. Daqui você tira que H1 vale H2 mais 0,2. Tem uma equação com duas incógnitas. Aplicando a mesma relação para o vaso da direita, aquilo que lá se chama de Hzão, aqui seria agora H3 menos H1, repare a altura do buraco, né? Se eu olhar para o lado direito. H3 menos H2, ômega ao quadrado, 10 ao quadrado, o raio agora é 0,1, transformado em metros, sobre 2G, que é 20. Fazendo a continha, você chega em H3 igual a H2 mais 0,05, que é o resultado dessa conta. Confira. Então aqui você tem duas equações e três incógnitas. Se são três incógnitas, H1, H2 e H3, eu precisaria de três equações. A terceira equação é essa aqui, ó. H1 mais H2 mais H3, se não houver transbordamento de água, a soma das colunas de água agora deve ser a mesma de antes, que era 45 mais 15 mais 15 mais 15, que dá exatamente 45 centímetros, né? 0,15 mais 0,15 mais 0,15 em metros. E aqui eu acrescento mais 0,3 dos dois lados, né? Estaria me referindo ao comprimento da coluna líquida aqui na horizontal. É que se não há extravasamento, não há perda de massa, por isso esse comprimento total preenchido por água deve ser o mesmo antes e depois. Antes está aqui do lado direito, 0,15 mais 0,15 mais 0,15 mais 0,3. Isso é o comprimento da água que preenche esses tubos, né? Comprimento da água, entre aspas, é claro. Na verdade, a água não tem comprimento, os líquidos têm a sua quantidade avaliada pelo volume, mas como o diâmetro é uma constante, eu posso pensar dessa maneira. O comprimento antes é igual ao comprimento depois, que seria daí H1 mais H2 mais H3 mais 0,3. Isso te levaria então a uma terceira equação, onde você substitui o H1 por H2 mais 0,2, deixa o H2 como está, e o H3 você substitui por H2 mais 0,05. O 0,3 aqui já se simplificou, e o 0,15 mais 0,15 mais 0,15 deu 0,45. Enfim, já caiu em matemática básica, né? Três equações, três incógnitas. Você acaba achando H1, H2 e H3, os valores que estão aqui. Uma forte razão para que eu esteja fazendo esse problema aqui é que, assim como no ano de 2020 colocamos no simulado aquela questão parecida com essa, você sabe a que me refiro, infelizmente não tenho ideia de quanto se vocês acertaram ou erraram, porque a questão foi tipo teste, aliás a própria parte discursiva, em função do ataque cibernético, eu não consegui corrigir, para mim faltou esse retorno. Mas no ano em que eu coloquei exatamente essa questão no simulado, não sei se foi 19, deve ter sido 18, eu lembro do Dolinski Toledo, né, colega de vocês, alguns de vocês conhecem, com ele conversei muito sobre essa questão, então não foi 2019, deve ter sido 18 ou 17, pouquíssimos acertaram a questão, quer dizer, havia algum problema de conexão, né, desse exercício com aquele que havia sido feito. Vai que cai de novo, então estejamos preparados para isto. E se a estatística mostrou que houve alguma falta de assimilação, então que a gente aprenda agora. Assim fica respondido, desculpe, o slide errado, a primeira pergunta, a altura da água em cada tubo. E agora, qual deve ser a frequência? Com certeza maior do que aquela produzida por um ômega de 10 radianos por segundo para que o tubo central fique seco, para que esse H2 se torne zero. Né? Quando o tubo central ficar vazio, teremos H2 igual a zero. Mas as equações apresentadas agora há pouco continuam valendo, né? As relações aliás, a relação é exatamente as mesmas relações que eu apresentei há pouco, continuam valendo, apenas que o H2 agora vale zero. O H2 é conhecido e a velocidade angular, então, agora deve ser colocada como uma nova incógnita.
O H2 é 0, eu não conheço H1 nem H3, mas eu também não conheço ômega. E continuo tendo um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Pura matemática básica, não há nenhum conceito novo nessa parte. Você acabará chegando num ômega de 13,4 radianos por segundo, por favor confira. O ideal é que você tente fazer isso sozinho e depois ver se chega no resultado. Ômega relaciona-se com a frequência por 2πf, né? Velocidade angular é 2π vezes a frequência. Trocando π por 3,14, você chegará no valor de 127,6 RPM. A princípio obtém RPS, mas multiplica por 60, né? A gente transforma Hertz em RPM multiplicando por 60. Em cada minuto são 60 vezes mais voltas do que em cada segundo. Beleza? Pergunto então, tranquilo? Você compreendeu o que foi feito aqui? Ótimo, então. Seria bastante oportuno dar uma olhada de novo naquele problema do simulado e também neste aqui, né? Exercício 5 da aula 17 regular. E teve também uma outra aula, talvez tenha sido a própria aula, na verdade, aula 17. Não lembro se eu repeti essa explicação em uma aula de quinta, acredito que não, esse ano não. Tá? Mas lá foi aplicado o teorema de Steve novamente na horizontal e na vertical, e há uma fórmula que generaliza, eu não sei a fórmula de cor, mas que generaliza a distribuição da pressão dentro desse tipo de reservatório. Vale a pena ver o exercício completo, apesar de que no fim o que se requer mesmo é esse resultado que nós aplicamos aqui. Tranquilo? Portanto, você percebeu a estratégia desta aula. A intenção é resgatar momentos que nos emocionaram num passado não muito distante e que eventualmente já não esteja mais na sua cabeça. A revisão que estamos fazendo serve também para isso, para que a gente lembre do que exatamente rolou naquelas ocasiões. Tá? E aí já aproveite, dá uma olhadinha por alto nas diversas aulas, mas eu sei que esse tipo de atitude vocês estão tomando quando há alguma coisa que não está bem clara. Pelo menos as pessoas que me consultam, eu percebo que sempre procuram se esclarecer. Isso se torna especialmente importante nesses últimos momentos. Eu pulei, né? Fui para o exercício 11, mas havia pulado o exercício 8. Esse exercício me chamou muito a atenção. Até é possível que ele tenha sido resolvido em sala, eu tenho uma vaga lembrança. Isso porque esse exercício eu posso reconhecer pela figura, e até peço desculpas aqui, a figura em cores aqui é para ser a resolução do problema. E a imagem acabou ficando em cima da figura original, onde você tem um êmbolo de área A2 em cima e embaixo faltou a indicação um êmbolo de área A1. Tá? No PDF eu vou procurar resolver esse problema. A figura de cima está obscura. Mas eu estava dizendo que um problema idêntico a esse caiu no ITA. Já faz bastante tempo mesmo. E mais recentemente, depois dos livros peruanos terem sido editados, isso não faz tanto tempo, esses que nós temos na nossa biblioteca, devem ser Lumbreiras, de onde tiramos esse exercício, ele resgatou o mesmo problema com outros números. Você lembra de como se faz esse problema? É uma garrafa, né, sem fundo e sem tampa, sem estar fechada, que contém 2 êmbolos que podem deslizar livremente ligados por um fio e água dentro. Tá? E este fio, devido à pressão exercida pela água, né, a água preenche totalmente o recipiente, a pressão exercida pela água cria forças, pressão vezes área, sobre esses êmbolos, e isso mantém esse fio esticado. Vai se perguntar a tração no fio, com certeza. Veja só, o sistema mostrado contém água, 1000 kg por metro cúbico, entre 2 êmbolos de massa desprezível e de áreas A1, que está aqui embaixo, está escondido no PDF, vou dar um jeito de deixar essa figura mais clara, 0,6 metros quadrados, e A2, outro êmbolo, tem uma área um pouquinho maior, 0,8, cujos centros são unidos por um fio muito fino, muito delgado, de 50 centímetros de comprimento, meio metro,
inexistindo atrito. E sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força de tração no fio vale quanto? Segredo para resolver esse problema é fazer o diagrama de corpo livre, para o êmbolo de cima, para o êmbolo de baixo e para o fio. No êmbolo de cima, a água faz pressão, então empurra o êmbolo para cima. Pressão vezes área é força, não é? Porque pressão é força sobre área, força é pressão vezes área, então P2A2 é a força que age no êmbolo de cima. E por que esse êmbolo não sobe? Porque o fio não deixa, o fio traciona. Por isso T é igual a P2A2. Da mesma forma, lá embaixo, a água faz pressão, então empurra o êmbolo de baixo para baixo, P1A1. Mas então por que o êmbolo não desce? Afinal, a água tem peso, porque o fio não deixa. Esse fio está tenso e acaba aplicando no êmbolo de baixo uma força T para cima. Então T também é P1A1. Comparando esses dois resultados, se é o mesmo fio, é a mesma tração, né? P2A2 igual a P1A1. P2 eu não conheço, A2 vale 0,8, P1 eu não conheço e A1 vale 0,6. Daqui eu estou isolando P2. 0,6 dividido por 0,8 dá 0,75. Então a pressão em 2 lá em cima é 75% da pressão embaixo, para tais áreas. E a pressão varia num líquido em equilíbrio de acordo com o teorema de Stevens. P2 menos P1 igual ρGH. P1 fica como está, no lugar de P2 coloque 0,75 P1, roda água 10 ao cubo, gravidade 10, H 50 centímetros ou meio metro. Daqui você consegue calcular P1, vai dar 20 mil pascals, e a força de tração, então, que foi pedida, P1A1, 20 mil vezes 0,6 dá 12 mil newtons ou 12 quilonewtons. Legal? Embora não seja um problema a rigor difícil, por algum motivo, as pessoas têm alguma dificuldade em imaginar essas forças que eu desenhei sobre os êmbolos para cima e para baixo, porque a água faz pressão. Pressão é grandeza escalar, mas a força é uma grandeza vetorial. E como o fio está esticado, é claro que ele puxa os êmbolos de modo a fazer com que eles tendam a se encontrar, mas a água os empurra e assim mantém-se o equilíbrio. Certo? Essa questão tem história no ITA. Um dia caiu e os peruanos agora, os russos provavelmente já fazem isso também, e os peruanos floreiam com uma figura bem acabada. Tá? Peço mais uma vez desculpas pela falha da figura, que acabou escondendo o êmbolo de baixo, mas eu tenho certeza que isso não prejudicou a explicação que você ouviu. Em todo caso, veja no PDF, eu vou separar bem essa figura para que a figura fique, as duas figuras, as duas imagens, né, para que não haja esta sobreposição. Certifique-se de que você compreendeu esse exercício. E se for possível, tente ver qual é o exercício parecido com esse que caiu no ITA. Ele já apareceu no meu material, possivelmente no material do Marcel também, que é quem trata mesmo da hidrostática. Procure lá. Então, exercício 11 já foi feito. Exercício 12. Este já é o quinto exercício de hoje, né? No total são 6, teremos mais um slide depois desse, daí o assunto já será física moderna. Só para que eu possa me programar aqui para as emoções que ainda virão. Claro que muitas emoções estão ficando hoje para casa sem que eu passe orientação, faça assim, faça assado, porque os problemas realmente são muito variados. Este problema que vem agora é clássico. Numa certa ocasião já caiu numa prova do Enem, inclusive. Apesar de que a resolução rigorosa, como você está vendo aqui, vai envolver derivada. Eu vou fazer por derivada, embora pudesse até evitar a derivação. Mas eu gostaria de passar a mensagem para vocês. E a opção por derivar é apenas usar essa ferramenta que agora, no fim do ano, muitos de vocês já têm intimidade. A figura mostra uma corrente de água fluindo através de um furo na profundidade H minúsculo de 10 centímetros, em um tanque contendo água até uma altura de 50 centímetros. Então a altura da água no tanque nesse momento seria de meio metro e a 10 centímetros do fundo, então a figura está fora de escala, relativamente perto aqui do chão, é feito o furo e a água espirra, né, em movimento parabólico.
oferecendo um determinado alcance x. Considerando g igual a 10, calcule a que distância x a água atinge o solo. Beleza? Na verdade, é um movimento parabólico que você tem, a composição de um MRU com uma queda livre, mas você precisará calcular a velocidade com que a água espirra em função daquelas alturas, e isso a gente faz, lembra, pela equação de Bernoulli. Eu não poderia deixar de citar Bernoulli nesses últimos momentos. Bernoulli é uma das grandes novidades do ITA. Na verdade, sempre caiu, mesmo no século passado caía, mas nos últimos anos, não digo que é todo ano, mas é quase todo ano, tem caído recentemente, caíram duas questões até sobre tubo de Pitot. Anteriormente já havia caído água num recipiente em movimento acelerado, questões que já apareceram na sua frente, há uma tendência forte nesse sentido. Vamos aplicar a equação de Bernoulli entre a superfície livre e o orifício. Bernoulli pode ser expresso, lembra, desta forma. Vem da conservação da energia na realidade, supondo aqui não haver qualquer tipo de perda, é claro. Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G é uma constante. Portanto, igual a Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. O ponto 1 seria um ponto qualquer da superfície livre e o ponto 2 seria um ponto do jato em contato com a atmosfera. Z1 e Z2 são as cotas. Essa é uma das maneiras de se expressar Bernoulli. Gama, essa é meu costume, na engenharia costuma-se usar gama em vez de ρ. ρ é massa específica e gama é peso específico. Peso específico é ρ vezes g, é massa específica vezes a gravidade. O Marcel apresenta a mesma fórmula, mas em termos de ρ, se eu não me engano. Mas eu já tenho... já conheço vocês o suficiente para saber que vocês se sentem bem com as duas expressões. Z são as cotas relativas ao nível que você escolhe. Eu aqui estou optando por escolher o fundo do reservatório. A cota do ponto 1 lá na superfície livre seria H, H maiúsculo. P1 é zero. Por que P1 é zero? Porque o ponto 1 está em contato com o ar atmosférico. Mas a pressão atmosférica não é 10 a quinta pascals, professor? Na escala absoluta é, mas na escala efetiva é zero. E a gente geralmente opta pela escala efetiva. Lembram dessa conversa? V1 é zero. Por que o V1 é zero? Dentro do reservatório ele se supõe muito grande, embora não tenha sido dito qual é o diâmetro do reservatório. A velocidade com que o líquido desce é muito pequena, bem menor do que aquela com que a água espirra pelo jato, né? Isto normalmente é assim considerado, mesmo não constando no enunciado que o reservatório é de grandes dimensões, o que faz a água fluir lá dentro muito lentamente. Z2, cota do jato, é o Hzinho em relação ao fundo do reservatório. P2 é zero, novamente pressão atmosférica, e V2 é o que eu quero saber, velocidade com que a água sai, chamei simplesmente de V ao quadrado sobre 2G. Isolando o V, passando o Hzinho com sinal trocado, 2G multiplicando e tirando a raiz, repare, você vai ter V igual à raiz quadrada de 2G que multiplica Hzão menos Hzinho. Assim você calcula a velocidade, literalmente, né, com que a água sai. A partir daí você tem um MRU na horizontal, desprezando a resistência do ar, e uma queda livre na vertical. Não é assim que se aprende no movimento parabólico, na cinemática? Da queda livre é que vem a equação H igual a GT quadrado sobre 2, equação horária do MRUV, ou da queda livre, que é um MRUV de aceleração igual a G, como você sabe. Isolando T, terá a raiz de 2H sobre G. E o alcance X você calcula por Chevette, porque na horizontal tem um MRU. X, portanto, vale velocidade, obtivemos lá, raiz de 2G que multiplica Hzão menos Hzinho, e o tempo de queda, raiz de 2Hzinho sobre G. Tá? Multiplicando os radicandos, 2 vezes 2 vai dar o 4, aplicando aqui a propriedade distributiva, G com G desaparece, né? Curiosamente, esse alcance é o mesmo, seja na Terra, seja na Lua, porque ele não depende da gravidade. Aplicando a propriedade distributiva, você tem 4 vezes Hzão Hzinho menos Hzinho ao quadrado. Tá aí a expressão do X. E aí fica fácil responder o item A, basta você trocar o Hzinho por 10 centímetros, né, que ele deu, em metros 0,1 metros, o Hzão por 0,5, fazendo a conta você chega no alcance de 0,4 metros ou 40 centímetros, isso responde o item A. Problema que foi resolvido a princípio literalmente e agora
substituímos os valores. Agora veja só, o espírito dessa questão, na verdade, é o seguinte. Fica claro para você que se você fizer o furo mais embaixo, a água sairá com mais velocidade? Claro. Diminuindo o Hzinho, deve aumentar o V. Será que isso implica necessariamente em aumento de alcance? Nós vamos mostrar que não. O alcance, na verdade, vai diminuir, porque esse Hzinho já é relativamente pequeno. Eu vou provar daqui a pouco para você que para a água ir o mais longe possível, para maximizar o alcance, a gente tem de fazer o furo bem no meio. Vamos provar isso por derivadas daqui a pouco. Mas por que se eu fizer o furo mais embaixo, a água não vai mais longe se ela sai com mais velocidade? Porque o alcance não depende só da velocidade. O alcance depende, repare, também do tempo de queda. Você não concorda que diminuindo o Hzinho o tempo de queda diminui? Então, embora aqui você tenha uma velocidade maior, você terá um alcance menor. E lá em cima, se fizesse o furo rente à superfície livre, você também teria um alcance pequeno, embora o tempo de queda seja grande, mas a velocidade inicial é pequena. Então o alcance é máximo quando o furo é feito no meio. Essa questão caiu no Enem no ano de 2013, quer dizer, a mesma figura, mas a pergunta lá era bem mais simples. Eu também já falei dessa questão para vocês algum dia, eu acredito, devo ter colocado também no simulado, se não me falha a memória, tá? Mas em todo caso, independente dessa situação já ter sido comentada ou não, tá? O Enem propôs a figura de maneira errada. No desenho lá aparecia um alcance pequeno aqui, um alcance maior no meio e outro bem embaixo maior ainda. Quer dizer, a pessoa desconhecia que é no meio que o alcance é máximo. É lá que nós queremos chegar. Por hora, repare, você tem um alcance de 40 centímetros quando o furo é feito na profundidade de 10 centímetros. Se é verdade o que eu estou lhe dizendo, e já que 10 é menos do que a metade de 50, se esse furo for feito mais alto, o alcance deve aumentar, maximizando-se no meio e diminuir a partir daí para cima. Deve haver uma outra altura que produza, portanto, o mesmo alcance que acabamos de obter. É o que se pede no item B. Aqui, outra profundidade deve ser feito um segundo furo para dar o mesmo valor de x. Então aqui a gente se prevalece da fórmula que foi deduzida há pouco e substitui o x por 0,4, o mesmo alcance que você obteve há pouco, deixando o Hzinho como incógnita. O Hzão supõe-se que continua sendo 50 centímetros, ou seja, meio metro. Isso acaba te levando a uma equação do segundo grau que conduz aos valores de Hzinho igual a 10 ou 40 centímetros. Valores que diferem igualmente de 0 e de 50, né? O furo mais baixo é esse do qual falamos há pouco, está a 10 centímetros do chão. O furo mais alto teria de estar a 40 centímetros do chão, portanto a 10 centímetros da superfície livre. Esses furos teriam sido feitos simetricamente em relação ao centro do tubo, e assim eles produzem o mesmo alcance. Curioso, né? E para responder à pergunta do item C, a que profundidade deve ser feito o furo para maximizar o alcance? Aí você tem duas opções na realidade. No radicando você tem um trinômio do segundo grau. Se você traçasse o gráfico deste radicando, teria, claro, uma parábola. E o ponto de máximo de uma parábola você sabe obter com recursos da matemática. Da matemática da oitava série. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a são as coordenadas do vértice da parábola. Não são, por acaso. Eu decorei esses valores que um dia eles me marcaram. Aqui eu estou optando por fazer por derivação. Pegando então a fórmula que nós já deduzimos no item A, prefiro para derivar com mais facilidade, coloquei aqui raiz de 4 que vale 2, para derivar com mais facilidade não vou usar raiz, vou usar potência. Raiz quadrada equivale ao radicando elevado a meio. Para o ponto ser de máximo, a primeira derivada deve ser nula. Não sei se alguém já lhe falou isso, mas assim, máximos e mínimos a gente calcula desta maneira, anulando a primeira derivada. Derivada dessa função seria 2, que é uma constante, o meio passa para frente, repete-se a base e o expoente diminui uma unidade. Lembra? mu elevado a m menos 1. E meio menos 1 dá menos meio. Tá? E ainda tem de multiplicar pela derivada da base. Derivada em relação a Hzinho, que seria variável, Hzão é uma constante, derivada de Hzão é Hzinho, e a derivada de h ao quadrado é 2h.
Tá? Quem não lembra como é que deriva, por favor, não se sinta obrigado a isto. A rigor derivada não deveria cair. Pode também fazer pelas coordenadas do vértice da parábola. Esta expressão pode ser escrita assim, né? Cancelando 2 com 2, hzão menos 2h, dividido, que suponente lá é negativo, por raiz quadrada de hzão menos h ao quadrado. E para a derivada ser nula, o numerador tem que ser zero, e claro, o denominador diferente de zero. Mas se você impuser hzão menos 2h igual a zero, encontrará hz igual a hzão sobre 2, ou hz sobre h igual a meio. Ou seja, a água vai o mais longe possível se você fizer o furo na metade da altura. Esse problema é marcante, e se o ITA já andou copiando questões dos livros de McFlu, esta é uma séria candidata, porque a rigor, já que Bernoulli hoje em dia é corriqueira, né, ela não cobra conhecimentos assim maiores do ensino superior. Então, problema clássico, tá? E, em resumo, então, para a água ir o mais longe, faça o furinho no meio da altura. E fica aqui a sugestão. Que tal fazer a experiência em casa com uma garrafa PET? Se você colocar uma garrafa PET de 2 litros cheia de água e fizer o furo, um embaixo, um no meio e outro em cima, você vai poder ver claramente, claro, no primeiro momento, para qual deles a água vai mais longe. Logo depois, é claro que o nível da água descendo, surge uma nova configuração. Então, nada sobre isso estaria sendo falado neste momento. Ok? Fica a sugestão, fazer a experiência, assim você confiará mais. Pois é, como você viu, os problemas propostos nessa coleção são variados. Eu é que, ao escolher os exercícios, preferi focar a hidrostática, porque as nossas conversas nunca foram assim muito elementares. Eu não trabalho com vocês os fundamentos da hidrostática, mas foram sempre em aulas de quintas-feiras, naquelas aulas de aprofundamento, e são assuntos, então, que me parece deveriam ser reforçados. Bernoulli e aqueles outros aspectos também de Steven, de Arquimedes e de recipientes acelerados. Ok? Foi essa realmente a minha intenção. Eu espero que você tenha captado essas ideias, sempre lembrando que, em função dos dados estatísticos que você ouviu, é um assunto que tem grande chance, que tem aparecido. Certo? Peço, claro, que façam os demais exercícios, que contem conosco até o último momento, se precisarem de ajuda. E para terminar, uma questão de física moderna, uma questão que talvez até eu já tenha resolvido até na sala, ela já esteve proposta. Na verdade, não é a questão em si que eu estou me preocupando em focar, e sim uma técnica, um artifíciozinho que você usa não só em física moderna, usa em gravitação, usa muito na matéria lá do professor Marcel, em MHS, até mesmo em alguns problemas sobre interferência, sobre ótica física, aquela história de 1 mais x elevado a n igual a 1 mais nx. Isso é verdade se o x for muito menor do que 1? E frequentemente é a saída para muitos dos problemas do ITA. Não estou lembrado, 1 mais x elevado a n é igual a 1 mais nx, professor? Sim, você lembra. Mas, em todo caso, aqui vem, então, o problema que também é marcante. A gente aprende na mecânica clássica, Marcel deve ter sido o primeiro a nos ensinar que energia cinética calcula-se por mv² sobre 2. Agora, chega na física moderna, onde a velocidade chega perto da velocidade da luz, dizem que essa fórmula já não é mais permitida. Por que não? Porque perto da velocidade da luz a massa passa a ser uma variável. Passou de 10% da velocidade da luz, você tem de considerar a relatividade da massa. E na dedução do mv² sobre 2, supõe-se a massa como uma constante. Então você aprendeu nas aulas de teoria da relatividade a calcular a energia cinética de outra maneira. E essa outra maneira, veja bem, a física moderna ela não derruba a física clássica. A física clássica é um caso particular da física moderna. Pela técnica de cálculo da energia cinética, da maneira como você aprendeu na física moderna, como é que foi? Subtrair a energia total menos a energia de repouso, né? Uma partícula, sei lá, subatômica, um elétron que vai ser acelerado, já tem uma energia de repouso, m0c², é acelerado e passa a ter uma energia maior, mc², que agora o m é maior que o m0. E a diferença entre essas duas energias é o que ele ganhou de energia, que é a cinética. Só que isso não leva a mv² sobre 2, nem tem que levar, porque aquela dedução foi feita
para velocidade, para massa constante, o que é verdade para velocidade pequena. Só que eu repito, mv² sobre 2 deve ser considerado como um caso particular. E é isso que nós vamos provar nessa última questão deste ano letivo de 2020. O momento é solene, eu sinto-me até emocionado e grato a Deus, porque sem ele, sem a permissão dele, eu não teria conseguido sobreviver até aqui. E olha que foi uma façanha. Eu me orgulho de mim mesmo, e mais ainda de vocês, que tem que ficar me ouvindo, de poder passar tanto conteúdo em tão pouco tempo. Tá? Então é assim que nós vamos fechar as nossas aulas do ano de 2020. A questão, então, repito, você já viu e talvez até já tenha resolvido. O meu problema aqui é lembrá-lo desta aproximação. Olha só. Partindo das equações, massa igual a m0 dividido por raiz de 1 menos v2 sobre c2, relatividade da massa. E E igual a mc², a famosa equação de Einstein. Demonstre que a energia cinética de uma partícula com velocidade v se reduz a meio de mov² quando v é muito menor do que c. Porque essa é a que a gente aprende, né, na física clássica. Sugestão. Provavelmente não é o único caminho. Então é uma sugestão. 1 mais x elevado a n equivale a 1 mais nx, desde que o x seja muito menor do que 1. Tá? Esse binômio de Newton, que para ser desenvolvido teria n mais 1 termos, né? É assim que o Vanderlei e Adilson ensinam. Os demais termos, que teriam as outras potências de x, são negligenciados, porque o x é muito menor do que 1, então esses termos estariam muito próximos de zero. Essa aproximação é lícita, portanto, quanto menor do que 1 for o x. A maneira correta na física moderna de se calcular a energia cinética, então eu repito, é fazendo energia total menos energia de repouso. No início, no repouso, temos apenas MOC² de energia. Na velocidade elevada, temos MC2, onde M é maior que MO, conforme a equação da teoria da relatividade mostra. Se você subtrai esses conteúdos energéticos, você terá o ganho de energia, portanto, terá a energia cinética. A energia cinética vale mc2 menos m0c². Eu devia ter colocado um czinho aqui. Né? É da energia cinética que eu estou falando. Aqui, aqui e aqui também, lá eu coloquei. Vou corrigir isso no PDF depois. No lugar do m, coloque m0 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2 e repita m0c². Coloque m0c² em evidência, vai multiplicar 1 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2 menos 1. m0c² igual 1 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2 equivale, né, a 1 menos v2 sobre c2 elevado a menos meio, porque está no denominador, ou menos 0,5 se você preferir, menos 1. Tá? Agora aqui é que eu vou aplicar 1 mais x elevado a n igual a 1 mais nx, tá? O x vale, cuidado com o sinal, menos v2 sobre c2, o n vale menos 0,5, e isso é lícito porque v é suposto muito menor do que c. E por isso v sobre c já é muito menor do que 1, e v2 sobre c2 é ainda muito menor do que 1. Não é verdade? Por isso fica m0c² é repetido, 1 mais x elevado a n vale 1 mais nx, então fica 1 mais o n, que é menos 0,5, vezes o x, outro menos aí, né? Menos v2 sobre c2, comparando, e o menos 1 é apenas repetido. 1 menos 1 morre, veja onde isso te leva. m0c², menos vezes menos mais, 0,5 vezes v2 sobre c2. Corta o c2 com c2 e você chega no m0v² sobre 2, a fórmula que você tanto aplicava desde a primeira série do ensino médio. Ficou claro? Claro, professor, eu já conhecia essa questão. Ótimo, então. Então você vê que a física moderna, ela não colide com a física clássica, ela a complementa. A física clássica é um caso particular da física moderna. Não é porque o Einstein trouxe tantas coisas novas, o Max Planck também, que agora o Isaac Newton não vale mais, foi revogado, já não existe mais. Não é bem assim. Ok? Então é isso, pessoal. Fico muito grato pela sua atenção, muito grato por ter você aparecido na minha vida. Acredite, isso vale para todos vocês que sobreviveram até aqui. Eu sei que me dirigi o ano inteiro a pessoas
muito respeitáveis pela sua dedicação, pela sua capacidade, pela sua determinação. São as pessoas desse meio que são os engenheiros aeroespaciais das futuras gerações, são as pessoas que, pelo seu brilhantismo, também deram valor às aulas geraldianas, às aulas dos meus colegas, ao positivo, enfim, isso é muito gratificante. Nós não teríamos tanto prazer, muito menos tanto sucesso com o nosso trabalho, se não estivéssemos sendo, acredite, assessorados por vocês. Vocês são os maiores interessados. Enganam-se. Nós também dependemos de você, porque sem uma plateia qualificada, nós não poderíamos fazer muita coisa. Enfim, você ouviu esse tipo de conversa nas lives o ano inteiro, e eu não vou cansar de dizer isso. Eu respeito muito, sinceramente, as novas gerações, e acho isso sensacional. Vocês têm dado provas nessas décadas de experiência que as novas gerações estão sendo aí purificadas, tá? Parece que os genes aí, a genética tem alguma explicação, não sei, sofrem algum tipo de evolução que os torna especiais. E eu acho isso sensacional. Sinto assim que o mundo está em boas mãos. Vai me dar muita alegria saber que daqui a 5 anos muitos de vocês estarão se formando no IME, no ITA. Lembrem-se de nós. Claro, fiquei muito feliz ano passado, como eu disse, ao receber um convite de formatura. Cheguei a falar isso para vocês, para estar em São José dos Campos. Não fui porque tinha que estar aqui em Curitiba. Mas mais tarde, essa mesma pessoa, aqui em Curitiba, Geraldo, já que você não foi lá, havia outras pessoas que esse rapaz conhecia aqui de Curitiba, vamos fazer uma solenidade aqui em Curitiba, bem perto do Natal. Quem me dera, daqui a 5 anos, estar recebendo algum convite de vocês nesse sentido. Ou que não seja um convite, que seja uma participação deste seu sucesso. É o que eu espero que aconteça. Feito. Gente, então, vou parar por aqui, porque eu sou realmente muito emotivo, daqui a pouco ficarei chorando na frente da tela do computador, isso não ficaria muito bem. Apenas o meu muito obrigado e a minha sincera expressão da minha vontade de que você tenha muito sucesso, não só no vestibular, também na carreira universitária e mais tarde profissional que te espera. Forte abraço.